E Deus, hein? E Deus? Deus existe ou não existe? Perguntinha complexa. Desde a criação ou do início da vida humana aqui, ou da criação, ou de uma geração que não se sabe explicar espontaneamente e aleatória. Mas Deus existe ou não existe? Eu falei que eu ia provar que todo mundo era ateu, que todo ser humano é ateu, e também que eu provaria que não existe ateu. Bom, Deus existe ou não existe? Provando que todo ser humano é ateu, a gente pode estar analisando Deus como um objeto final da discussão. O que seria esse objeto final da discussão? Objeto é aquilo em que nós estamos buscando. Mas objeto é diferente de forma. Forma é a forma daquilo que nós estamos buscando. Objeto é diferente de forma, no sentido em que o objeto, muitas das vezes, tem uma forma. Bom, se a gente for parar para pensar, e se eu perguntar para os mais religiosos quem é Deus e como é Deus, são coisas completamente diferentes. Eles vão dizer uma série de situações diferentes. Bom, ali eu posso perguntar mais etimologicamente o que significa Deus ou o nome de uma determinada divindade. E eles vão dizer tal nome. Mas se a gente aprofundar e eu perguntar e o que significa esse nome, muitos deles não vão entender e vão parar. Bom, o que é Deus? Como é Deus? Quem é Deus? Nós temos 8 bilhões praticamente de ateus no mundo. E nós temos 8 bilhões de fiéis no mundo. Dentro da forma e do objeto, que são coisas completamente diferentes, mas todo objeto geralmente tem uma forma. Como assim? Se nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo, nenhuma delas concebe Deus da mesma forma. Se você perguntar à pessoa que está do seu lado, seja na igreja que você vai, seja no centro que você vai participar, seja num templo budista, seja em qualquer lugar, como é que você concebe Deus? Com certeza, essa pessoa vai conceber Deus de uma forma completamente diferente do que você concebe e do que todas as outras pessoas que estão naquele espaço concebem. Ela vai falar uma coisa completamente diferente para você. E ela vai dizer isso. Bom, pois é. Na forma, não existe Deus igual. Na forma, que é onde a gente pode conceber, e é onde eu pergunto, quem é Deus? E eu pergunto para várias pessoas, para vários evangélicos, para vários católicos, budistas, não tem diferença. Ou espíritas, quem é Deus? E aí, como é Deus? Que são conjunções diferentes. Essa pessoa diz, Deus? Deus é assim, sabe? Tá, beleza. E eu falo, é diferente do que eu penso, então não é o mesmo Deus. Então não é o mesmo Deus. Aí a pessoa para e pensa, realmente. Aí eu falo, qual é o nome de Deus? Do Deus que você concebe? Aí a pessoa pode dizer vários nomes, né? Entre o qual o Deus que eu acredito por uma questão de nexo verbal, que Yahvé, mas aí você vai falar, mas Yahvé é um significado de um nome, é um nome que tem e que carrega um significado. Eu sou o que sou, YHWH, eu rei vai rei, eu de rei vai rei. Então, quem é Deus? Quem é o eu sou o que sou na minha cabeça e na cabeça do outro que acredita? A forma de Deus é igual? Não. Então, é em que entra a questão do grande respeito. Porque Krishna quer dizer, se eu não me engano, o Criador.
Brahma quer dizer o todo criador, e daí vai. E aí, se eu perguntar a uma pessoa, talvez que seja hindu, ela pode ter uma concepção de Deus muito mais parecida com a minha, em que me considero que sou cristão, do que o meu irmão que senta do lado, que congrega da mesma fé que eu, mas ele não tem essa mesma concepção do divino como eu. Então, se a gente for parar para pensar na forma de Deus, nós temos 8 bilhões de ateus, de ateísmo do Deus na forma do Deus do outro. E é aí que entra o grande mistério, o grande interesse, porque é interessante que a importância de se respeitar a religião do outro e a forma do outro pensar, e a forma do outro existir como um pensamento religioso. Porque, na verdade, Deus, na forma que a gente concebe, nós temos igrejas diversas, católicas, evangélicas, espíritas, umbandas, que se classificam, né, como cristãos. Nós temos outros conceitos religiosos, como o candomblé, o budismo, o islamismo, etc., o shintoísmo, o hinduísmo, que, né, tem suas diversas vertentes. E a gente pode compreender e analisar que todas as religiões que existem é uma forma mais aproximada de adequação à forma daquela pessoa, que aquela pessoa concebe Deus. Mas não necessariamente retrata a forma de Deus que ela concebe. Porque é cultural, é local, é onde a pessoa nasce. É de onde você é que está estabelecido uma forma religiosa. Mas é aquilo que eu falei. Muitas das vezes, das 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, você pode perguntar a um cristão e talvez um muçulmano, duas pessoas aleatórias selecionadas, elas vão acreditar numa forma de Deus mais parecida até do que um outro cristão se fosse selecionado, ou um outro muçulmano. É muito difícil a concepção de Deus e individual. E não tem condição de qualquer ser humano no mundo, assim como é a nossa digital, assim como é a nossa forma de pensar, acreditar na mesma forma, no mesmo formato de Deus que o outro. Então, todos nós somos ateus na forma de Deus para o outro, porque nós não acreditamos na mesma forma de Deus que o outro acredita. Temos 8 bilhões de formas diferentes. E nenhum de nós somos ateus em objeto, porque isso é impossível. E é lógico que esse assunto também a gente vai tratar muitas vezes aqui.